Olá, bem-vindo ao Soterópolis. É muito bom ter você com a gente. Música, dança, cultura indígena estão na pauta do programa de hoje, que a gente manda daqui, do Palacete das Artes, no bairro da Graça, em Salvador. A música instrumental baiana é rica e diversa. Em Salvador, os amantes do jazz têm encontros semanais na Janumã e no Jazz na Avenida. A Bahia é um cadeirão cultural e absorve sem preconceitos todo tipo de musicalidade. Foi aqui que o francês Lohan, radicado na Bahia há mais de 10 anos, encontrou terreno fértil para semear seu jazz na avenida. Lohan é um apaixonado pela música, iniciou ainda criança, com 8 anos de idade, há mais de 10 anos morando aqui em terras baianas, decide há 4 anos iniciar esse projeto Jazz na Avenida. Começou com... Ele estava vindo da França para Salvador. Eu fiz uma festa informal um dia, uma sexta-feira. No fim da festa, a gente tomou a decisão de renovar com os amigos, renovar. Bora, vamos fazer a sexta próxima? Bora. E a gente começou assim. Sempre tem 2 partes. Primeira parte é show, com o roteiro mesmo, tudo arrumadinho, tudo certinho. E a segunda parte, que vai começar daqui a pouco, é uma jam, é um convite com os músicos da cidade toda que gostam desse tipo de música para se expressar. No jazz a gente se sente criança porque a gente pode se libertar, brincar de criar, se soltar, e hoje foi isso que eu senti aqui. O que mais me surpreende por ser um evento gratuito e ser um evento cultural, né? Porque tem música de qualidade. Ficou muito interessante porque você conseguiu colocar de forma gratuita, né, um espaço organizado para todos os níveis sociais e ao mesmo tempo com organização, com qualidade, com bom público. E do outro lado da cidade, no Solar do Inhão, acontece também a Janumã, evento idealizado pelo músico Ivan Wall, e que há quase 20 anos é ponto de encontro de grandes músicos e apreciadores do jazz. Sempre ouvia falar, muitas pessoas comentarem, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de vir. Estou vindo hoje e estou amando. Quando você começou, como é que surgiu essa ideia? Num dos meus aniversários, Cacilda, que agora é minha esposa, teve a brilhante ideia de fazer um aniversário musical. E a gente foi para o Iquiba, de minha casa, que ficou pequena para o público, fomos para o Iquiba também bombou. E de 2007 para cá estamos aqui com esse público maravilhoso. Lorena já é baterista conhecida na cena musical de Salvador e tem aí uma relação com a Janumã especial, porque foi a partir da sua experiência, Lorena, que a mulherada garantiu espaço aqui nesse projeto. Então, ano passado, né, eu vinha sempre pra Jam, só que eu não tocava. E aí, como muitos amigos me conhecem, eles me incentivaram a tocar. E aí, a partir daí, eu comecei a tocar regularmente na Jam, mas dando canja. Então, um belo dia, Arthur Carneiro disse, tem aquela menina ali, aquela de cabelo vermelho, que toca. Aí ela veio, quando ela chegou para tocar, a gente fez um desafio. Será que você não traz uma banda aqui? E qual não foi nossa surpresa, que já havia um movimento ali, incipiente ainda, mas já ganhando força, de música instrumental feita só por mulheres. Importância primeiro pra gente, porque a gente pode estar tocando um tipo de música que não tem tanto lugar para tocar. Para os jovens que estão chegando, que são músicos, também estão tocando. Para o público, que assim, também não tem muito contato com esse tipo de música. O público jovem, aqui é bem variado, né? Você vê que é bem eclético, vem desde crianças até adultos, terceira idade.
Tá aí 2 excelentes opções para quem gosta de acompanhar bons instrumentistas. Agora vamos de dança? A arte do movimento sempre esteve presente desde o tempo dos ditos povos primitivos, nas manifestações das antigas civilizações até as culturas contemporâneas. Ora em uma dimensão sagrada, ora profana. O sagrado foi o grande start, então a dança vinculando a mulher às deusas femininas, tanto que as deusas femininas, os registros históricos que a gente tem, né, são estatuetas de barro, né, com seios fartos, ancas largas, celebrando mesmo esse poder. Tanto a mulher e a terra deveriam ser preparadas para dar bons frutos e bons filhos. A gente pode olhar a dança como um processo coevolutivo, historicamente falando, e ela vai se adequando e negociando com as transformações sociais. A sociedade matriarcal, ela passa a ser patriarcal, né? Então as deusas femininas são exterminadas, né? Digamos assim, com o estabelecimento de outras religiões, como o cristianismo, até o próprio islamismo, as danças sagradas, elas são exterminadas, então a dança começa a ter uma outra característica, ou como bem simbólico da cultura, né? É como uma diversão, um entretenimento, arte. Quero ouvir vocês! Nelson Mandela! Madiba, Senhor! A dança traduz e ela cria pontes. É ela quem vai fazer a ligação entre o que se considera sagrado e o que seria profano. E é muito importante considerar nessa tradução e nessa conexão o corpo encarnado. Porque é o corpo quem vai fazer essa ligação entre uma manifestação que a gente considera sagrada e o que seria a profanação, também que é uma outra forma de adoração. Então o samba no Recôncavo ele traduz muito bem esse aspecto. Essa perda da função mítica sagrada, o corpo tem um lugar de profano, né, de pecado. E aí a dança começa a ser vista por um outro enfoque. Então, danças que têm, vestigialmente falando, traços mais primitivos, eróticos, como a dança do ventre, começam a ser vistas como danças não aceitas. O que a gente pode tirar de conversa aqui nesse momento é pensar nessa transição como um outro modo da gente deslocar esse profano e pensar no empoderamento que a dança do ventre pode ter hoje para uma aluna, né, para uma mulher em sala de aula, repensando a sua vida, o seu exercício do feminino. Diferente da dança do ventre, o polidense esteve associado aos clubes de striptease. Mas aos poucos, as mulheres começaram a praticar a dança também como uma forma de atividade física e artística. O mastro chinês era praticado por homens. Houve uma fusão daquela acrobacia pesada dos homens com aquele movimento leve e sensual das mulheres. E aí surgiu o nosso pole dance. Eu já quase não tenho tanto contato com essa questão do preconceito. Apesar de vez em quando, algumas meninas ainda falam, quando eu digo na escola que eu faço pole dance, você fala, mas assim, isso já quase a gente não está enfrentando mais. Eu converso agora com o ator, músico e presidente do SATED Bahia, Fernando Marinho, para falar de um assunto muito importante. Seja muito bem-vindo, viu, Fernando? Obrigado. Próximo dia 26, o Supremo Tribunal Federal vota aí a questão da obrigatoriedade do registro profissional de artistas. O que a classe baiana está achando dessa decisão?
muito ruim. A classe artística do país inteiro já está se mobilizando. O sindicato, por exemplo, já se manifestou junto aos demais sindicatos do país inteiro. Existem abaixo-assinados diversos com relação a isso. Há um consenso, então, de que só traz prejuízos. Inclusive uma coisa estapafúrdia. A base, inclusive, do que eu estava vendo na ação, a proposta pela Procuradoria, coloca que a questão do registro profissional traz uma limitação ao cidadão com relação à sua manifestação artística e cultural. Eu não sei como, exatamente. A atividade artística e cultural é um direito do cidadão que ele começa a exercitar desde criança. Você tem um processo de arte e educação na formação, no ensino formal, usual, desde a infância. Isso passa pelo ensino fundamental, no ensino médio se tiver, você tem companhias de dança, de teatro, de música, banda, coral, em escolas, em faculdades, em todos os lugares. Eu, se quiser ter qualquer atividade profissional, eu posso continuar exercendo atividade artística se eu quiser. Só que aquilo para mim é para meu deleite, é uma questão amadora. O que o registro profissional na realidade, é uma formalização de que na minha vida, na minha experiência, com todas as possibilidades que eu tive na vida de produzir, o que eu quero produzir e ter como forma de sobrevivência é a atividade artística. Daí eu me dedico a fazer um registro profissional, daí eu posso fazer minha qualificação especializada. E aí você pergunta, se o trabalho artístico é uma coisa simplesmente livre, que não tem uma área de conhecimento que tem aprofundamento, tem estudo, tem pesquisa, tem uma composição técnica, estratégica. Aí você pergunta, para que os centros de formação? Para que as escolas de teatro, de dança, de música, de artes visuais, enfim, de tudo. Como eu tenho um registro como médico, como advogado, como contador, seja lá o que for, eu tenho o direito de ter a minha atividade profissional reconhecida, inclusive no nosso caso, que é o da Lei 6533, que atinge os artistas da área de teatro, de dança, de circo, de cinema e audiovisual, modelos e manequins, etc. A lei está fazendo 40 anos esse ano. Em maio, ela completa 40 anos de existência e em outubro o decreto que regulamenta essa lei. Se fosse discutir a questão do registro do artista pelo artista, eu posso entender como eu previ lá atrás. Quando existiu o ato positivo do próprio Supremo com relação à não exigência da área de música, eu digo, opa, em algum momento isso vai cair do lado de cá. No restante das atividades artísticas, claro, o músico é um artista como um ator como um bailarino como um artista circense é. E vamos criar aí a hipótese de que no dia 26 isso aconteça e se extinga a obrigatoriedade. Como é que você pensa o mercado e as consequências negativas então para a classe a partir disso? Isso na realidade só vai reforçar um equívoco ainda do não olhar específico, especializado para a área do profissional. Se por acaso viesse a cair, eu particularmente não acredito, mas se por acaso viesse a cair o registro, isso ia ser uma coisa tenebrosa com relação à atividade, porque o que acontecia era que essa atividade artística era uma atividade marginalizada. Quem registrava um artista era a polícia, como registrava uma série de outras atividades e outras profissões, mesmo não regulamentadas, normalmente não regulamentadas. Ou seja, a parte artística era colocada à margem. Foi uma briga, uma luta muito grande dos artistas e os agentes da área de cultura, os produtores, etc., para poder garantir a regulamentação da atividade profissional, para se garantir o respeito, a respeitabilidade social e ter o lugar próprio da atividade artística e do técnico também, não falo nem só do artista, mas do artista e do técnico da área de espetáculo também. Ter o seu lugar distinto, com uma função devidamente caracterizada, formalizada, para que socialmente, inclusive, pudesse ser cobrada. Eu contrato esse profissional, o que é que ele faz? Ele precisa fazer isso. São essas as características desse profissional, ele tem que atender essas demandas. Então é muito leviano, inclusive, a colocação da extinção do registro, como se a atividade pudesse ser livre, feita de qualquer maneira. Não é assim. Como se todo mundo pudesse ser artista. Excelentes provocações você nos trouxe. Muito obrigada pela presença aqui no Soterópolis. A gente vai para um rápido intervalo, só o tempo de esticar as pernas, beber uma água. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já. Eu tava lá na terra, eu tava lá no mar, eu tava lá na terra, eu tava lá no mar. Estamos de volta com Soterópolis, diretamente aqui do Palacete das Artes, onde visitamos agora a exposição A Vastidão dos Mapas. No coração desta mostra, mapas antigos do Brasil e do continente americano. A exposição conta com um conjunto de mapas originais dos séculos XVI ao XVIII do continente americano.
num diálogo com obras contemporâneas que se relacionam com questões como o mapeamento do espaço, deslocamentos, fluxos econômicos e fronteiras pessoais. A curadoria é de Agnaldo Farias. As obras artísticas desafiam o conceito tradicional de mapas e coordenadas e diferem entre colagens, pinturas, fotografias, quadros tridimensionais e até mesmo tatuagens e incisões. É uma oportunidade de ver artistas contemporâneos ao lado de renomados cartógrafos europeus, expostos em diversos atlas e livros sobre as grandes navegações. A exposição já passou por várias capitais. Em Salvador, você pode visitar a vastidão dos mapas no Palacete das Artes, no bairro da Graça. A mulherada pede passagem. No nosso quadro Agora Que São Elas, as mulheres podem falar livremente na televisão. Hoje, Samer Pataxó tem até 1 minuto para soltar o verbo. Nós estamos mais uma atividade do Abril Indígena na universidade. Essa é mais uma edição que a gente tem e assim a gente vem passar para as pessoas, para o mundo, na verdade, que o índio, ele não só é índio quando ele está caracterizado. O índio, por mais que ele não está caracterizado, ele não deixa de ser índio. A cultura da gente está no nosso sangue, a cultura da gente está dentro da gente. Não é porque nós, na verdade, não é porque nós veste uma roupa que não é do nosso povo, a gente vai deixar de ser índio, não é porque a gente usa um smartphone, a gente vai deixar de ser índio. Então, assim, as pessoas têm o costume de, quando chega no Abril Indígena, principalmente no dia 19 de abril, parabéns, feliz dia do índio. A gente não quer isso. A gente quer que as pessoas se respeitem, que as pessoas nos ajudem a tirar o pensamento de que índio só é índio quando está caracterizado. Então, a gente queria que vocês nos ajudassem a tirar esse pensamento dessas pessoas. Qual a importância das línguas indígenas? Como garantir uma educação bilíngue e bicultural nas escolas? Esta é uma das nossas inquietações neste Abril Indígena. Roda aí. Eu tava lá na terra, eu tava lá no mar. Eu tava lá na terra, eu tava lá no mar. Todo mundo sabe que a língua foi um dos primeiros que os portugueses tiraram dos povos indígenas, né? O jesuíta não deixava os indígenas falar, digamos assim. E hoje a língua nas escolas indígenas é importante porque ela é uma forma de afirmação cultural, né? Onde cada povo se identifica com sua língua, né? Com sua história, com o seu povo. Tá chegando o guerreiro da mata, iluminando o terreiro. Tá chegando. A gente atualmente na educação escolar indígena a gente tem alguns avanços. A categoria professor indígena, que foi reconhecido no quadro de magistério da Bahia. A gente tem a categoria também escola indígena. Então, atualmente a gente tem na Bahia 60 escolas indígenas que são distribuídas pela esfera estadual e municipal. E recentemente, a partir dessas duas legislações, a gente teve o concurso público estadual para professor indígena na Bahia, com a aprovação de 103 professores indígenas. Conseguiu avançar um pouco, mas ainda há muito o que se fazer, né? Principalmente na questão da própria garantia da educação escolar indígena diferenciada de qualidade para os povos indígenas. Porque a gente percebe que muitas coisas acontecem, mas muitas delas permanecem só mesmo na escrita. Na prática, ela às vezes não acontece. O movimento indígena, na verdade, sempre batalhou por uma escola indígena diferenciada, porque a gente tem os nossos modos de viver, as nossas práticas, as questões culturais, que aí envolvem uma série de questões, e que para a gente a escola indígena é essa ferramenta, né? A escola indígena, ela não só é vista hoje
como um espaço apenas de aprendizado pedagógico em que se quer somente a leitura e a escrita. A gente tem toda uma prática voltada para esse contexto indígena. Inclusive, a escola indígena ela é muito utilizada como uma ferramenta de luta. Hoje na Bahia a gente tem muitos professores indígenas que já têm mestrado, doutorado, especialização. A gente hoje tem um grupo de estudo, né, de pesquisa, que eles fazem essa pesquisa na língua Pachorrã, que quer dizer língua de guerreiro. Então, o meu povo, eles estão na busca, na pesquisa de realmente essas pessoas, as crianças dentro da escola, já começar a falar a língua. Porque muitos povos indígenas hoje já não se falam mais a língua. E a gente percebe que a questão da língua é assim, de início ela é complicada, digamos assim, né? Mas para os pequenos, principalmente as crianças de 4 até 7 anos, é uma coisa nova, assim, e eles têm uma facilidade muito grande de aprender, né? E isso vem porque eles também têm um contato com os mais velhos, porque os mais velhos para a gente, para os povos indígenas, são pessoas importantes, é como se fosse uma biblioteca viva dentro da comunidade. Então, eles não têm formação, mas eles têm conhecimento. Digamos assim, um mais velho desse, ele pode muito bem dar uma aula de Pachorrã ou de qualquer outra língua na escola. Só que para o Estado ele não tem um diploma, então por isso ele não pode assumir. Mas ele é uma pessoa sábia, ele conhece, né, a nossa cultura, nossos costumes, a língua principalmente. É uma coisa assim que não tem explicação, eu acho que é só mesmo quem convive dentro da própria comunidade que vê, porque uma criança hoje de 4, 7 anos, ela começa a falar a língua dela, né? Então provavelmente os filhos dela também vão começar a falar. A questão indígena tem que estar sempre em pauta, e não apenas no dia 19 de abril. Nós do Soterópolis vamos falar ao longo do ano sobre este assunto. Espero encontrar vocês na semana que vem. O Soterópolis de hoje chega ao fim, mas você pode curtir, compartilhar, entrar em contato com a gente através das redes sociais. Fiquem à vontade para seguir a gente no Instagram. É isso aí. Olha, semana que vem a gente tem um novo encontro marcado. Até lá! É aqui o meu lugar, luto pela terra por toda Urupá, Parelheiro, Zona Sul, São Paulo. A todo o povo Guarani eu saldo, Uiá, Guarani, Kaiowá, Inhandeva. Antes do Juruá, subir a serra, mando um abraço para todo irmão negro. Hoje já corre no sangue, bate forte no peito, carrego o dom de ritmo e poesia. Eu e todo o povo da periferia, pra chegar e somar, canta rap sempre quis, mesmo sofrendo a gente sabe ser feliz. Medo de prova, o dia a dia é nosso teste. A todo o povo de lutar, agudjevete. A todo o povo de lutar, agudjevete. Demarcação já é a terra protegida, demarcação já é a mata preservada. Nossa maior luta é por autonomia, tchondaros e tchondárias todo dia. Demarcação já é a terra protegida, demarcação já é a mata preservada. Nossa maior luta é por autonomia, tchondaros e tchondárias todo dia. Tenondeporã é aqui o meu lugar, luto pela terra por toda Urupá, Parelheiro, Zona Sul, São Paulo. A todo o povo Guarani eu saldo, Uiá, Guarani, Kaiowá, Inhandeva. Antes do Juruá, subir a serra e mando um abraço para todo irmão negro. Hoje já corre no sangue, bate forte no peito, carrego o dom de ritmo e poesia. Eu e todo o povo da periferia, pra chegar e somar, canta rap sempre quis, mesmo sofrendo a gente sabe ser feliz.
medo de prova, o dia a dia é nosso teste. A todo povo de luta, agudjevete. A todo povo de luta, agudjevete. Demarcação já é a terra protegida. Demarcação já é a mata preservada. Nossa maior luta é por autonomia. Chondaros e chondares todo dia. Demarcação já é a terra protegida. Demarcação já é a mata preservada. Nossa maior luta é por autonomia. Chondaros e chondares todo dia. Demarcação já é a terra protegida. Demarcação já é a mata